Você já ouviu alguém balbuciando sons estranhos e chamando isso de dom do Espírito Santo? E se eu te dissesse que isso não tem nada a ver com o verdadeiro Pentecostes bíblico? E pior, essa doutrina nasceu de um homem envolvido em controvérsias morais e heresias doutrinárias. Antes das multidões caírem em êxtase em cultos carismáticos. Antes das línguas estranhas se tornarem um sinal de espiritualidade. Havia um homem, e antes dele, outro que abriu o caminho. John Alexander Dowie, escocês de nascimento, foi o pai do curanderismo moderno. Após passar pela Austrália, desembarcou nos Estados Unidos e fundou as chamadas salas de cura, onde pessoas buscavam oração e libertação com imposição de mãos. Dowie treinava discípulos para curar os enfermos e enfrentava o mundo médico com promessas de milagres. Seu templo, o Tabernáculo de Sião, tornava-se um ícone da fé no sobrenatural, mas também o berço de uma geração que misturaria emocionalismo, show e misticismo. John Alexander. Dowie era um homem que sabia chamar a atenção. Em 1894, ele fundou uma revista chamada Leaves of Healing, Folhas de Cura. Ela espalhou sua mensagem por toda parte. Dowie pregava uma mensagem simples, mas poderosa. Jesus Cristo prometeu cura a todos os crentes. Essa mensagem ressoou com as pessoas. Elas lotavam seus encontros ávidas por milagres. A publicação de Dowie, Leaves of Healing, tornou-se um farol de esperança para os doentes e sofredores, pois documentava testemunhos de recuperações milagrosas, alimentando ainda mais sua popularidade. A mensagem de Dowie, no entanto, ia além da fé em Jesus. Ele condenava a medicina convencional. Médicos e farmacêuticos, afirmava ele, eram instrumentos do diabo. Eles vendiam venenos e mantinham as pessoas presas à doença. Dowie acreditava que a verdadeira cura vinha somente de Deus. Ele exortava seus seguidores a rejeitar todas as formas de tratamento médico. O carisma de Dowie e sua mensagem de esperança atraíram um grande número de seguidores. Ele construiu casas de cura para onde os doentes podiam ir para orar e receber intervenção divina. Dowie anunciava que essas casas eram lugares de milagres. Elas, na verdade, eram uma fonte considerável de renda para Dowie. Ele cobrava taxas altas por seus serviços, acumulando uma riqueza considerável. A fé inabalável de Dowie na cura divina seria posta à prova de forma trágica. Sua filha, Esther, sofreu queimaduras graves em um acidente. Recusando qualquer ajuda médica, Dowie insistiu em tratar suas queimaduras apenas com oração. Ele acreditava que Deus honraria sua fé e curaria sua filha. Essa decisão teria consequências devastadoras. O estado de Esther piorou. As queimaduras infeccionaram e causaram-lhe dores excruciantes. Apesar da agonia da filha, Dowie permaneceu firme em sua recusa. Ele continuou a orar e pregar contra os males da medicina, mesmo enquanto sua própria filha estava morrendo. A morte agonizante de Esther causou ondas de choque entre os seguidores de Dowie. Alguns começaram a questionar seus ensinamentos, enquanto outros permaneceram ferozmente leais. A tragédia da morte de Esther lançou uma longa sombra sobre o ministério de Dowie. O incidente também levantou questões sobre a sinceridade de Dowie e seus motivos para promover a cura pela fé. Apesar da controvérsia em torno da morte de sua filha, Dowie continuou a acumular riqueza e poder. Em 1901, ele fundou uma nova comunidade perto de Chicago, chamada Zion City, cidade de Sião. Seria uma utopia cristã, livre dos malas do mundo exterior. Nenhum médico ou farmácia seria permitido dentro de suas fronteiras. Zion City foi projetada para ser um monumento à visão de Dowie. Tinha seus próprios negócios, indústrias e até seu próprio banco.
O próprio Dowie morava em uma mansão, um contraste gritante com a vida simples que pregava. Ele controlava todos os aspectos da vida em Zion City, exigindo obediência absoluta de seus seguidores. O controle de Dowie sobre o poder, no entanto, começou a decair. Seu estilo de vida luxuoso e seu governo autocrático alienaram muitos de seus seguidores. Má administração financeira e acusações de impropriedade levaram a questionamentos sobre sua liderança. Em 1905, Dowie sofreu um derrame que o deixou parcialmente paralisado. Este foi um golpe devastador para sua imagem como um curador pela fé. A saúde de Dowie continuou a declinar e ele morreu em 1907. Zion City, antes uma comunidade próspera, faliu logo após sua morte. O legado de Dowie é complexo. Ele foi um líder carismático que trouxe falsa esperança e fanatismo para muitos. Dowie foi uma figura controversa, cujos ensinamentos tiveram consequências trágicas. A influência de Dowie, no entanto, não morreu com ele. Seus ensinamentos sobre cura divina e sua condenação da medicina continuam a ressoar com alguns grupos religiosos hoje. A ascensão do movimento pentecostal no início do século XX deve muito à influência de Dowie. Muitos de seus primeiros líderes, incluindo Charles Fox Parham, foram seguidores de Dowie. A história de Dowie serve como amigos da fé cega e a importância do pensamento crítico. Embora a fé possa ser uma força poderosa para o bem, ela não deve vir à custa da emoção e de sensacionalismo. Charles Fox Parham era um dos influenciados pelo movimento de Dowie. Em setembro de 1900, Parham iniciou sua própria utopia espiritual. Comprou um antigo castelo em ruínas no Kansas, conhecido como Stone's Folly, um prédio com 2 torres abandonadas. Ali, com cerca de 40 seguidores, homens, mulheres e crianças, Parham fundou sua escola bíblica. O local funcionava como uma verdadeira comuna religiosa. Em regime de turnos, as 2 torres funcionavam como salas de oração contínua, 24 horas por dia. O grupo passou a ser chamado de Paramitas e rapidamente chamou a atenção da cidade. Em 1º de janeiro de 1901, a aluna Agnes Osman teria começado a falar em línguas desconhecidas. Segundo relatos, membros do grupo passaram a pronunciar palavras desconexas, línguas que nunca haviam aprendido. Mas havia um detalhe: ninguém conseguia verificar a autenticidade ou entender completamente o que estava sendo dito. O fenômeno ficou conhecido como glossolalia e se espalhou como fogo entre os pentecostais nascente. De um castelo abandonado e uma doutrina controversa, nasceu uma das maiores distorções da fé cristã: o falar em línguas como sinal obrigatório do batismo no Espírito Santo. Uma prática sem base bíblica, sem ordem e sem entendimento.